Graça e paz, seja bem-vindo, mais um estudo da palavra, mais um ensino da palavra de Deus, este momento de conhecimento, que o Senhor possa abençoar todos vocês. Nós temos um desejo de aprender cada dia esta palavra, não é verdade? E hoje nós vamos estar falando como Deus trata os nossos problemas. Oramos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, aqui nós estamos, ó Pai, para aprender mais de Ti. Deus, abre a nossa mente, abre, Senhor, para que possamos aprender, colocar em prática a Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, é uma palavra que liberta, que salva, que cura. Tua palavra é eficaz. Ah, Deus, eu te peço, essas pessoas que estão aprendendo a Tua palavra, que o Senhor venha agir de um modo sobrenatural. Assim nós te convidamos, Espírito Santo. Fala, Senhor, nos ensina a cada dia, viver um dia de renovo. Restaura, Pai, a nossa alma através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então. A palavra do Senhor diz em Isaías 41:10: Vós sois as minhas testemunhas do Senhor e meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me criais, entendais que eu sou mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Que palavra maravilhosa! Aqui eu quero falar primeiro passo, né? Vamos falar primeiro aqui. Como Deus trata os nossos problemas? Primeiro, não fazendo absolutamente nada. Sabe por quê? Porque muitas das vezes Deus faz assim, porque muitas das vezes, diante dos nossos problemas, Deus não faz absolutamente nada. Olha o que eu vou dizer. Porque Deus fez você à sua imagem e semelhança, com capacidade, com inteligência, com talentos, com aptidões. E Deus, Ele quer que você desenvolva a sua inteligência. E Deus, Ele quer que você tenha a experiência para você crescer na vida. E se Deus, né, Ele quer que você cresça, você precisa entender os planos de Deus para esse crescimento. Porque se Deus fazer tudo para você, você não vai fazer absolutamente nada. Você vai viver como robô, não é verdade? Então, olha só, Jacó, ele roubou a bênção de Deus. Ele roubou a primogenitura do seu irmão Esaú. Mas Esaú, ele queria matar Jacó. Aí, o que acontece com Jacó? Ele foge. Ele fugiu. Então, passou um tempo que Deus disse a Jacó: Jacó, sai da sua casa. Quer dizer, da casa de Labão, né, o seu sogro, e volta à tua parentela. Deus mandou Jacó de volta ao seu problema. Ele tinha um problema com seu irmão, porque ele roubou a sua primogenitura, né? A bênção que era de Jacó, então ele roubou aquela bênção. Aí ele queria ficar longe do seu problema. Aí de repente ele está lá feliz com a tua família, com a sua esposa, né? Com os seus filhos. E de repente Deus manda ele largar a sua casa, abandonar a sua família e voltar para o seu problema. Que situação, né? E ali Deus faz isso com Jacó. E Deus disse: olha, somente uma coisa, Jacó, eu serei contigo. Só isso. Vai, Jacó, vai que eu serei contigo. E como se estivesse dizendo, né? Agora, Jacó, é com você. Usa a sua inteligência. Não foi revelação, queridos. Não foi o anjo que deu a instrução para Jacó. Ele usou a sua inteligência. Ele manda apenas a instrução. E ali, quando Jacó estava naquele momento difícil, que ele que tinha que resolver aquele problema, e não Deus. Então Deus não fez nada. Foi Jacó
que usou a tua inteligência. Aí ele usou a sua inteligência e mandou um mensageiro para Esaú. Ele instruiu os seus homens, né, como falar com seu irmão. E eles levaram ali presente e falou, olha, quando você chegar diante meu irmão Jacó, você fala assim, olha, nós viemos aqui porque o nosso servo, né, o teu servo Jacó manda esses presentes para o seu senhor Esaú. Então, o que uma conversa não resolve, não é? Então, uma conversa faz também resolver os problemas, não é? Então, a maneira que você trata, que você fala, né, e se relaciona com as pessoas, pode resolver o seu problema. Jacó, ele usou a estratégia, a humildade. Cuidado com as palavras que você fala. Talvez o problema que você tem no teu casamento, na tua casa, no teu trabalho, é preciso apenas uma conversa inteligente para resolver os seus problemas, não é? Jacó foi inteligente. Ele dividiu, né? Ele dividiu ali naquele momento o bando na frente da comitiva, ele colocou os presentes. E ali eles, porém, vinham atrás, ele vinha atrás com a sua família. Seu irmão vinha ao seu encontro, sabe com quantos homens? 400 homens. E quando Esaú indagasse sobre, né, o que era aquilo, os mensageiros deveriam dizer que era presente do seu servo Jacó. Então, quer dizer, vou dar presente, enquanto ele chegar perto de mim, já estará amansado. Olha que coisa, né? Então, foi estrategístico ele, inteligente. Deus não precisou movimentar, queridos, nada. E nem mobilizar ninguém. Não houve intervenção ou interferência para resolver o problema de Jacó. Deus está com você e em você para resolver o teu problema. Está em você e com você a solução do problema. E nós não adiantamos fugir do nosso problema. Basta você conversar, se humilhar. Seja inteligente nas suas escolhas, nas suas palavras certas. Jacó deu a receita aqui a nós. Ele deixou a mulher com os filhos atrás e ele foi o penúltimo. Esaú, quando chegou à frente dele, correu, se lançou o seu pescoço. Ali eles choraram. Acabou-se o problema, não é? Acabou-se aquele problema, um problema que acabaria em morte. O Senhor quer dar um livramento nesse problema que você está enfrentando. E você está precisando usar o quê? A inteligência que Deus te dotou para você saber falar, né? Saber resolver o teu problema. Está aí a vitória diante de você. Esse é o primeiro passo que de repente você precisa tomar para Deus tratar dos seus problemas. O segundo passo, que talvez você possa também e precisa resolver os seus problemas, porque Deus está tratando deles, é manter o seu problema. Peraí, como assim? Como manter os meus problemas? Sim, para cumprir os insoldáveis propósitos de Deus. Existem problemas, queridos, que Deus tem propósito neles. Você sabia? Veja alguns. Você vai ler aí Hebreus 12:6, que diz assim: Deus corrige a quem ama e açoita a quem recebe por filho. Tem problema que Deus mantém para nos corrigir. Deus trata para poder corrigir-nos. O problema continua para produzir conserto, para corrigir a tua vida, porque o Senhor te ama.
Isso é magnífico. E se você ler agora Salmo 119, no versículo 7, você vai ver: foi-me bom ter sido afligido. Olha, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Deus usa o problema para aprendizado, porque tem problema que nos ensina a temer ao Senhor e conhecê-lo e servi-lo. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 7, 11, 8, diz assim: foi-me dado um espinho na carne para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, para me esbofetear, a fim que não exalte demais, acerca da qual três vezes roguei ao Senhor que afastasse de mim. Então Paulo, ele estava apanhando e pedindo a Deus que livrasse daquele espinho na carne. E ele continuava levando na cara. E aquele espinho da carne não foi tirado. Deus manteve aquele problema. Veja que coisa. E Deus disse para Paulo: olha, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, daí Paulo vai dizer o quê? De muita boa vontade me alegrarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, porque sinto prazer nas fraquezas. Você tem sentido prazer nas suas fraquezas? Não é fácil, né? Não é fácil sentir prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas injúrias, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê, querido? Paulo está dizendo: porque quando estou fraco, aí eu estou forte. Que maravilha! Paulo teve problema para aperfeiçoamento espiritual. O problema está aperfeiçoando a sua vida? Sabe por que Deus muitas vezes mantém o problema e não resolve? Para a grandeza do seu reino. Filipenses 1:12, Paulo diz: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram lá na prisão tem antes aproveitosa para a pregação do evangelho. Olha o que ele quer dizer aqui. Deus não livrou Paulo da cadeia. A prisão de Paulo serviu de testemunho para a grandeza do reino. Que situação difícil, né? Isso é tremendo, isso daqui. E o problema do Paulo fortalecia os outros, queridos. Paulo diz também: a maior parte dos irmãos do Senhor, animados pelas minhas prisões. Os irmãos estavam animados pela prisão de Paulo. São muitos mais corajosos para falar sem temor, temer a palavra de Deus. Por causa do problema de Paulo, os irmãos estavam animados. Olha que coisa! Foram fortalecidos, tá? Eles foram fortalecidos e tais que pregavam com ousadia o evangelho. Então, o problema de Paulo fortalecia os irmãos. Talvez Deus esteja mantendo o problema na tua vida para que você veja o exemplo da tua fé, a tua fidelidade e tudo que você está, passando. Deus está permitindo para o poder fortalecer as outras pessoas. Esse é o segundo passo que talvez você tenha esse problema. Que Deus não está tirando esse problema de você para manter, para fortalecer outras pessoas. Como Deus trata os seus problemas? Terceiro passo, esperando que nós usamos de instrumento espirituais que Ele deixou na nossa disposição. Olha a oração de Mateus 21:22 que diz: e tudo o que pedis em oração crendo, recebereis.
Temos que orar para ver a solução de problemas. Fé e outro instrumento que Jesus deixou em Marcos 9:23, que diz: ao que lhe disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. Precisamos usar a nossa fé, né? Outro instrumento, os princípios estabelecidos na palavra. E vamos ver agora também, lá em João 15:7, se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseste e vos será feito. Olha aqui a condição que está nele e a palavra está em vós. Então quer dizer que o primeiro passo do problema é deixar Deus nos usar como instrumento vivo da sua palavra. E como Deus trata o nosso problema? Vamos ver o quarto passo? A autoridade espiritual que está na nossa vida. Em Lucas 10:19, Jesus disse: eis que vos dei autoridade para pisar na serpente e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós temos essa autoridade espiritual, mas nós não usamos. Ficamos com medo do diabo, medo de ser ameaçados. Vamos usar a autoridade espiritual que Deus nos deu para resolver, queridos. Resolver os problemas que é necessário. Muitas vezes Deus nos dá a direção para resolver o problema, mas às vezes a gente não pede. E o Espírito Santo fala conosco uma palavra profética, uma palavra de sabedoria, uma palavra da ciência, uma palavra da revelação, uma visão. Deus nos dá a direção para agir diante dos nossos problemas. O quinto passo, como Deus resolve os nossos problemas, uma intervenção divina no problema, no momento em que Deus diz: o caso agora é meu, não é teu. O caso não é teu, o caso é meu, a peleja é minha, né? Daí não tem homem, não tem demônio, não tem fortaleza, não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Lá em Isaías 43:3 diz: eu sou Deus, também digo, hoje em diante eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Se Deus quiser, Ele pode resolver o seu problema agora. Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele pode resolver qualquer problema. O Salmo 68, versículo 4 diz: cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é Já, exultai diante dele, o seu nome é Já. Creia nele, creia no poder deste nome. Então, nós temos aqui algo tremendo. Nós temos aqui algo da parte linda de Deus. Primeiro, Deus não fazendo nada. Segundo, né? Ele usando você para manter o problema, para você crescer nesse problema. E terceiro, Ele esperando você para usar como instrumento vivo nas suas mãos. E quarto, querido, maravilha esse quarto, hein? Ele te dá autoridade para você resolver o problema. E o quinto, Ele diz: agora é eu. Esta peleja não é sua. Esta peleja é minha. Então, nós temos o Deus que resolve os nossos problemas, e se esse problema ainda não consegue resolver, é porque você precisa mantê-lo. Porque nesse problema que as pessoas serão fortalecidas e você verá a glória de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos cantar louvores ao Senhor? Oramos ao Senhor. Hoje, que você possa ter aprendido com esta palavra e saber que Deus está no controle.
Oramos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento, Pai, do estudo. Abre a mente para aprender mais do Senhor. Que o Senhor entre na providência desses problemas, ó Pai. Que o Senhor venha dar autoridade aos teus filhos. Que seja o Senhor amado abençoando como instrumento vivo da tua palavra. Que o Senhor venha dar força, dar ânimo, dar coragem para os teus filhos vencer cada problema que são necessários resolvê-los. Pai, aqui nós oramos, aqui nós clamamos e aqui nós cremos que grandes coisas fará o Senhor no meio do teu povo. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Assim oramos, assim cremos e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o teu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus nos abençoe grandemente.